Olá pessoal, então a gente vai começar mais uma aula de revisão para nossa avaliação em bloco, que irá acontecer na segunda-feira. E para isso eu preparei uma revisãozinha para vocês, tá? Vamos lá. Então bora lá pessoal. Essa é a nossa revisão, né, para avaliação em bloco de matemática, a prova de segunda-feira. E a prova, como vocês sabem, é composta de 20 questões. E nessa revisão vou tentar explicar o mais simples possível para vocês conseguirem fazer uma boa prova, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender o que são números racionais. Números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Que tipo de números são esses? São números inteiros, são raízes exatas. Cuidado, tá? Raízes não exatas não pertencem ao conjunto dos números racionais. São números irracionais. Números positivos, negativos, dízimas periódicas, tem que ter um período, tá? Muito cuidado. E aqui a gente vai fazer algumas classificações só para vocês entenderem, tá? O que é o número racional? Então, como a própria definição diz, números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, vamos lá para a primeira. Raiz cúbica de 8. Como que vai funcionar? Raiz cúbica de 8. Será que existe um resultado que dê um valor positivo? Vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ou seja, a raiz cúbica de 8, a resposta é 2, certo? Então, a gente descobriu que a raiz cúbica de 8 é uma raiz exata. E isso quer dizer que ela é um número racional, certo? Na sequência, raiz quadrada de 16. Então, lembra, na raiz cúbica, por ser uma raiz cúbica, eu tinha que encontrar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes que dava o valor do radicando, que no caso era 2, né? Porque 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Na raiz quadrada, eu tenho que achar um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que vai dar 16. Como que vai funcionar? Raiz quadrada de 16, eu sei que 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Se deu um valor normal, então isso aqui é uma raiz, é um número racional, tá? Um outro exemplo, 2,33333. Isso aqui são exemplos de números que podem ser escritos na forma de fração. Isso é uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É o número que se repete depois da vírgula. Então, depois da vírgula está repetindo. Quem está repetindo? É o 3. Então, se ele está repetindo, também é um número racional. Vamos para esse outro exemplo. 2,32567,9. Observa que depois da vírgula, ele não está se repetindo. Então, se ele não está se repetindo, então quer dizer que isso aqui é um número irracional, tá? Então, ele não pertence ao conjunto dos números racionais, certo? Eu não estou colocando o símbolo, tá, de número racional, porque o símbolo do número racional é o quê? Eu estou colocando R de racional e I de irracional, só para a gente ganhar tempo, certo? Então, esse exemplo aqui, por não ser uma dízima periódica, ou seja, uma dízima não periódica, ele é um número irracional. Um outro exemplo, 2π. Lembra que o π é 3,14, 1, 5, vários números lá, né? Então, isso é o π, vocês têm que lembrar que o π é um número irracional. Por quê? Ele é uma sequência com números aleatórios depois da vírgula. Então, o π não pode ser escrito na forma de fração. Com isso, a gente pode dizer que o π ele é um número irracional. Mesmo que eu multiplicasse por 2, por 3, por 4, por 10, por 12, vai continuar sendo um número irracional, certo? Continuando. Menos 3 dividido por 12. Se a definição diz que é número que pode ser escrito na forma de fração, isso aqui já está na forma de fração. Se já está na forma de fração, então, logicamente, é um número racional, certo?
Menos 7. Eu consigo escrever o menos 7 na forma de fração? Consigo. Ó. Posso colocar o menos 7 dividido por 1. Isso aqui também vai ser um número racional. Beleza? Tranquilo? Só uma informação importante a respeito desse valor aqui. Ó. Por exemplo, se tivesse 2,32567,9. Eu poderia, se eu não tivesse colocado os 3 pontinhos lá, esse número aqui, ele deixaria de ser irracional. Deixa eu apagar aqui. Se eu não tivesse colocado esses 3 pontinhos aqui, ele deixaria de ser um número irracional. E ele passaria a ser um número racional. Por quê? Porque nessa condição agora eu consigo escrever esse número na forma de fração. Esse número aqui, sem os 3 pontinhos, é racional. Só uma dica, tá? Agora, se tiver os 3 pontinhos na frente, é irracional. Beleza? Vamos continuar. Então, tem algumas questões lá que cobra para vocês classificar, descobrir o que é o número racional, o que não é, tá? Então, leitura de frações. Como que a gente faz a leitura de frações? Se o denominador for igual a 2, a gente adota a palavra meio. Por exemplo, 1 meio, 2 meios, 3 meios, 4 meios, 5 meios. Se for 3, a gente usa a palavra terço. 1 terço, 2 terços. 4, palavra quarto, mas não é quarto de casa não, tá? É 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. O 5, a gente usa a palavra quinto. Isso se esses números estiverem no denominador. O 6, sexto, 7, sétimo, 8, oitavo, 9, nono. E tem o 10, que é o décimo, tá? 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. Então, vamos lá. 3 sobre 2. Então, a forma de ler essa fração é 3 meios, porque o meu denominador é 2. 2 terços. Então, 2 sobre 3 é 2 terços, porque o meu denominador é 3. 3 sobre 4, 3 quartos. 1 sobre 5, 1 quinto. 5 sobre 6, 5 sextos. 4 sétimos. 5 oitavos. E 7 nonos, tá? Então, são formas de a gente fazer a leitura de frações. Quando a gente tem uma fração e quer fazer uma representação escrita dessa fração, tá? Depois, quando a gente tem denominadores maiores que 10, a história já muda. Então, por exemplo, 2 sobre 12. Isso seria 2 dozeavos, tá? Aqui eu peguei apenas que o numerador é igual a 1, mas isso serve para qualquer número do numerador, tá? Então, a partir de 10, a gente acrescenta a palavra avos, tá? 1 onzeavos, 1 dozeavos, 1 trezeavos, 1 quatorzeavos, né? 1 quinzeavos, 1 43avos, e aí segue a lista, tá? Então, acima de 10, usa a palavra avos. Se fosse 10, a gente vai colocar 1 dezavos? Não, a gente vai usar a palavra 1 décimo, tá? Então, bastante atenção nisso daí. E aí a gente entra para outra parte, que é a parte da leitura de números decimais. Dentro dessa parte de números decimais, a gente tem que lembrar que a gente tem uma parte antes da vírgula e uma parte depois da vírgula. Como está escrito, a parte antes da vírgula é a parte inteira e a parte depois da vírgula é a parte decimal. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui a gente tem a parte das unidades, primeiro número, o segundo, dezenas, depois centenas, unidade milhar, e aí segue a lista. Para a parte decimal, o primeiro número, se eu tiver só um número, então é décimos. Se eu tiver mais um número, centésimos. Se eu tiver mais um número, milésimos. E aí a gente pode seguir esse exemplo. A parte inteira, você coloca do jeito que você achar melhor. Do jeito que você achar melhor, não. Você coloca normal. Por exemplo, eu vou escrever um número aqui. 23,5. Então, como que ficaria a leitura? 23 inteiros e 5, como eu só tenho um número aqui, 5 décimos. Se eu acrescentar mais um número, 23 inteiros e 56 o quê? Centésimos. Ou 23 inteiros
e 563 milésimos. E a gente vai fazendo a leitura, conforme esses exemplos que a gente tem aqui, ó. Então, 4,8. 4 inteiros e 8 décimos, porque eu só tenho uma casa decimal depois da vírgula. Se eu tiver duas casas decimais, 1 inteiro e 50 centésimos, tá? Se eu tiver nada na parte inteira, não tem necessidade de você falar zero inteiro, não precisa de colocar. Coloca só 79 centésimos, certo? E para finalizar, ó, eu tenho 3 algarismos, então quer dizer que eu estou lá na casa dos milésimos. Então vai ficar 6 inteiros e 2 milésimos. Tranquilo? De boa? Então, só seguir esses exemplos. Tem essa imagem aí, depois vocês podem retornar, assistir o vídeo novamente, que é de boa, tá? Então, serve para qualquer número. Se for 23, ou se fosse 123, ou se fosse 1123. Então, 1123 e 563 milésimos. Então, 1163 inteiros, perdão, 1123 inteiros e 563 milésimos, tá? Vamos continuar. Agora chegou na parte interessante. Como a gente estudou lá na parte dos números racionais, a gente viu que o número racional são todos aqueles números que podem ser escritos na forma de uma fração. Então, dízima periódica abaixo pode ser representada por qual fração? Então, a dízima periódica é essa aqui, ó, 3,22222. É comum, pessoal, aparecer desse jeito aqui também, ó, 3,2, uma barrinha em cima. Essa barrinha está querendo dizer que o 2 vai ficar repetindo. Então, pode aparecer dos dois jeitos na prova de vocês. E aí eu quero saber como que vocês fazem, eu quero que vocês saibam como que a gente vai transformar essa dízima em uma fração, que é conhecida também como a fração geratriz que a gente viu na sala, certo? E foi cobrado no Revisa. Uma informação importante, o conteúdo da prova de vocês foi retirado do Revisa da parte que a gente viu em sala, certo? Então vamos continuar. Para a gente resolver, a gente usa a seguinte estratégia. A gente pega a parte inteira. O que é a parte inteira? É o número que fica antes da vírgula. Antes, no caso aqui é o zero. Juntamente com o período. Quem que é o período? O período é o número que se repete. Nesse caso desse exemplo aqui, que é o 0222, quem está repetindo é o 2. Então o período é o 2. Então a parte inteira junto com o período ficaria o quê? 0, 2. Menos, tá? Menos a parte inteira. Quem que é a parte inteira? É 0, então vai ficar 2 menos 0. Dividido por, você coloca um algarismo 9 para cada elemento que você tem no período. Então, se só o 2 está repetindo, então você só tem um número repetindo. Então, se você só tem um número repetindo, você coloca um 9 só. E aí, a representação dessa dízima seria 2 sobre 9. Se a gente colocar esse 2 sobre 9 na calculadora, vocês vão ver que vai dar 0,2222, tá? Infinitamente. Tá, mas vamos resolver o nosso exemplo agora. O nosso exemplo é 3,2 e o 2 vai repetindo infinitamente. Eu quero descobrir a fração que representa. Então, seguindo essa lógica, eu vou pegar a parte inteira, que é o 3, que é o número que fica à esquerda da vírgula, seguida do período, que é o 2 que está repetindo. Então, 3 juntamente com 2, menos a parte inteira. Quem que é a parte inteira? 3. Então, vai ficar 32 menos 3, dividido por 9 para cada número que está se repetindo. Como é só o 2 que está repetindo, eu coloco um 9 só. Então, vai ficar 32 menos 3, e isso aqui vai ser igual a 29. Então, vai ficar 29 dividido por 9. Se eu colocar lá 29 dividido por 9 numa calculadora, vocês vão verificar que vai dar justamente esse número aí, 3,22222. Ok? Para a prova de vocês, eu cobrei só dízima periódica simples, para você fazer a geratriz de uma dízima periódica simples. Não cobrei para vocês fazer a dízima periódica composta. Ok? Vamos lá. Vamos fazer mais uma questão aqui a respeito de fração. Antes de eu passar,
Queria só dar uma retornada aqui sobre os números racionais. Vamos só dar uma relembrada. Ó, o que é números naturais? Os naturais são os números de contagem, por exemplo, 0, 1, depois vem um 2, 3, 4, tá? Depois, os números inteiros. Os números inteiros, que é o Z, são os negativos e os positivos. Então, menos 1, 1, 2, menos 2, menos 3. Então, são os números inteiros positivos e negativos. E aí, depois a gente viu lá, os racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. E os irracionais são os números que não podem ser escritos na forma de fração, conforme a gente viu no início da aula, tá? Só uma dica aí, porque tem algumas alternativas lá que tá falando esses nomes, só para vocês entenderem. Então vamos lá, fazer um exemplinho aí sobre operações com frações. Em uma sala de aula, 60 alunos realizam uma prova de geografia. Deles, 2/5 tirou nota acima de 8, 1/3 tirou entre 6 e 8, e o restante tirou abaixo de 6. Sabendo que a média dessa escola é 6, ó, informação importante. A quantidade de estudantes que tirou a nota abaixo da média foi de... Então vamos lá, vamos separar. Vamos pegar os números que tirou mais, os estudantes que tirou mais de 8. Mais de 8 nessa prova. Lá no texto diz que quantos que tiraram mais de 8? 2/5. Mais 2/5 de quantos alunos? 2/5 de 60. Então, eu quero saber quanto que representa 2/5 de 60. Como que vai ficar? Vai ficar, para a gente resolver isso aqui, pessoal, uma dica para vocês. Coloca o número 1 embaixo. Você tem duas frações. Multiplicação de fração, isso aqui é um zero, tá? Multiplicação de fração se multiplica reto. Então vai ficar 2 vezes 60, 120. Coloca o resultado na frente. 5 vezes 1, 5. Ficou como? 120 dividido por 5. 120 dividido por 5 quer dizer que isso aqui vai ser igual a 24. Ou seja, dos 60 estudantes, 24 tirou acima de 8. E aí, depois ele disse que entre 6 e 8. Então, vamos lá. Entre 6 e 8. 1/3 tirou entre 6 e 8. Vamos ver. Então, 1/3 de quantos alunos? Foi 1/3 de... Ó, o de representa multiplicação. 1/3 de 60 alunos. Para resolver, vamos colocar número 1 aqui embaixo. Tá? Então, 1 vezes 60... temos 60, lembra? Na multiplicação de fração, multiplica reto. 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 3, 20. Então, eu sei que 24 tirou acima de 8 e 1/3 tirou entre 6 e 8. E aí ele disse lá, ó, sabendo que a média da escola é 6, quantos alunos ficou com a nota abaixo da média? Tá, mas como que eu vou descobrir quantos alunos ficou com a nota abaixo da média? Por causa disso aqui, ó. Ele disse que o restante tirou abaixo de 6. Então, se o restante tirou abaixo de 6, então basta fazer 60. Vou fazer até de outra cor aqui para a gente aproveitar o espaço. Deixa eu ver se eu pus outro slide aqui. Pus não. Basta fazer aqui, ó. 60 menos os 24, que tirou acima de 8, menos os 20. Então, 60 menos 24 menos 20, isso vai ser igual a 16 estudantes tiraram nota abaixo da média. Então, gabarito, letra A. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos para a próxima. Para a próxima questão, essa parte que vocês estão vendo aí, não precisa de anotar, porque isso eu coloquei na prova de vocês, tá? Deixa jeitinho, tá? Eu coloquei uma explicação lá para vocês entenderem. Então, as frações podem ser classificadas em frações próprias.
que são frações próprias? São frações, aqui ficou separado, tá? São frações em que o numerador é menor que o denominador. Por exemplo, 2 sétimos, 11 vinteavos, 1 terço. Então, se vocês olharem aí, ó, o 2 é menor que o 7, o 11 é menor que o 20 e o 1 é menor que o 3. Porque numa fração a gente tem que o numerador fica na parte de cima e o denominador fica na parte de baixo. Então, a definição diz que o numerador é menor que o denominador. Então, para a gente resolver isso aí, como que vai ficar? O numerador é 2 e o denominador 7. Então, temos que o numerador é menor que o denominador. Então, quando a gente tem essa situação, é uma fração própria, tá? E outra informação importante. Sempre que for uma fração própria, o resultado vai ser um número menor que 1, tá? Porque se o numerador é menor que o denominador, a resposta vai ser um número menor que 1. Beleza? Então, se você fizer aí, por exemplo, ó, 2 dividido por 7 vai dar 0,28 aproximadamente. 11 dividido por 20 vai dar 0,55. Ou 1 dividido por 3 vai dar 0,333. Então, se você analisar, todos vão dar valores menores que 1. Então, isso é uma fração própria. Numerador menor que o denominador. Seguindo, frações impróprias. São frações em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Cuidado, pode ser maior ou pode ser igual, tá? Então, por exemplo, 5 terços, 14 sétimos, 20 sobre 12. Nesses casos, a resposta pode ser 1 ou maior que 1, mas nunca menor, tá? Então, toda vez que a gente for maior que 1, toda vez que a gente for resolver uma fração imprópria, a resposta vai ser 1 ou vai ser um resultado maior que 1, tá? Então, é importante a gente analisar isso daí também. Então, lembra, na fração imprópria, o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, observa, o 5 é maior que o 3, o 14 é maior que 7, o 20 é maior que o 12, tá? Então, é importante a gente entender isso aí. Na sequência, a gente tem as frações mistas. Teve alguns erros aí que ficou meio separado, algumas palavras, tá? Então, as frações mistas são frações impróprias, ou seja, são as frações em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, por exemplo, 6 quintos, a gente pode escrever como se fosse 1 inteiro e 1 quinto. 10 quartos, 10 é maior que o 4. Podemos escrever como 2 inteiros e resta 1 meio. 15 quartos, 3 inteiros e resta 3 quartos. Agora a gente vai fazer alguns exemplos sobre isso aí, tá? E, para finalizar, frações aparentes. Frações aparentes são frações impróprias, em que o numerador é divisível pelo denominador. Então, se a gente for resolver aí, 15 dividido por 3 dá 5. Então, dá para resolver. 14 dividido por 7 dá 2, 20 dividido por 5 dá 4. Então, frações aparentes são aquelas frações que você consegue resolver elas, tá? E dá um resultado inteiro, tá? Um número inteiro. Vamos lá. Ao transformar a fração imprópria 15 sétimos em um número misto, obtemos... Então, vamos lá. O que é o número misto? Quando a gente pode representar uma parte inteira e uma parte fracionária. Como que a gente faz isso? É só resolver a divisão, pessoal. A nossa fração é 15 sobre 7. Então, isso aqui é a mesma coisa que 15 dividido por 7. Que número que eu vou multiplicar por 7 que vai dar mais próximo de 15? É o 2. Então, 2 vezes 7, 14. Sobra resto, 1. Parou aí. Não preciso fazer mais nada. O que a gente sabe? Eu sei que a minha fração mista vai ficar com 2 inteiros e 1 sétimo. 2 inteiros e 1 sétimo, tá? Isso é uma fração mista.
Na prova de vocês, se eu não me engano, eu não coloquei essa barrinha. Então, pode acontecer de vir assim, 2 1/7, tá? Mas é a mesma coisa, não altera nada não, tá? Então, 2 inteiros e 1/7, tá? Então, resolveu. O valor que você deixar, a parte que você encontrar aqui é a parte inteira. O resto é o seu numerador e a chave, o número que está dentro da chave da divisão, que é o divisor, você vai deixar como seu denominador, tá? Então, 2 inteiros e 1/7. Vamos fazer mais um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Vou usar o slide anterior que está em branco. Por exemplo, 8 quintos, ou então 18 quintos. Vamos fazer mais diferente. 18 quintos. 18 quintos é a mesma coisa que 18 dividido por 5. Que nunca vou multiplicar por 5, que vai dar próximo 18. 3. 3 vezes 5, 15. 18 dividido por 15, isso aí vai ser igual a 3. Perdão, 18 menos 15, sobra resto 3. Ou seja, a parte inteira é 3 e a parte fracionária vai ficar 3 quintos. Então, 3 inteiros e 3 quintos. Isso é uma forma de uma representação de uma fração mista, ok? Para finalizar, a última questão, está acabando. Ao transformar o número misto abaixo em uma fração imprópria, obtém-se, vamos lá, 7 3 quintos. Então, quero que eu pegar essa fração mista, que é esse número misto, e transformar ele em uma fração imprópria. Vamos voltar lá. O que é uma fração imprópria? Fração imprópria, o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, eu vou pegar essa fração mista e vou transformar ela, esse número misto, e transformar ela numa fração. A gente vai fazer um processo inverso. Ó, nesse exemplo, eu pegava uma fração e transformava no número misto. Agora, eu vou pegar o número misto, que é esse número aqui, ó. Vou pegar esse número misto e vou transformar ele numa fração. Vou fazer o processo contrário. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Na prova de vocês, eu coloquei essa dica aqui para vocês, ó. Tá lá na questão. Basta multiplicar o denominador. Quem que é o denominador nessa nossa fração? Que é o 5, né? Que é 3 quintos que está lá, né? Esse é o nosso denominador, 5. Pela parte inteira. Aqui ficou errado, era um 7, tá? Deixa eu corrigir aqui. Isso aqui é um 7. Pela parte inteira, que é o 7. E somar com o numerador, que se obter o novo numerador da fração. Então, pego 5 vezes 7, que eu vou obter o novo numerador da minha fração. E soma mais 3, que eu vou obter o novo numerador. E o denominador da nossa nova fração é o mesmo do número misto, no caso é o 5. Tá, vamos ver como vai ficar isso aí. Ó, a gente tem 7, 3 quintos. 7 inteiros e 3 quintos. Como que vai ficar? Pego, ó, a dica, multiplica o denominador pela parte inteira. Quem que é o denominador? É o 5. Vai ficar 5 vezes 7. Então, peguei esse vezes esse, vezes. Depois, soma com o numerador. Então, pego o resultado e somo com o numerador. Então, é mais. Então, 5 vezes 7, mais 3. Que a gente vai obter o novo numerador da fração, que é essa parte de cima que a gente quer saber. Já para o denominador da fração, será o mesmo que o do número misto. Quem que é o denominador do número misto? 5. Então, você só copia aqui, ó. Só isso. Agora é só resolver. 5 vezes 7, 35. 35 mais 3, 38. Lembra, pessoal? Não faz 7 mais 3 aí para depois multiplicar por 5. Não, está errado. Multiplica primeiro para depois somar. 5 vezes 7 é 35. 35 mais 3, 38. Então, a nossa fração mista é 38 dividido por 5. Se eu fosse fazer, essa é a nossa resposta. Se eu fosse fazer o processo inverso, como que ficaria? 38 dividido por 5. Que nunca eu vou multiplicar por 5, que vai dar próximo de 38. 7. 7 vezes 5, 35. Sobra resto. 3. Como ficaria a fração mista?
7 inteiros e 3 quintos. Viu que voltou justamente para onde a gente tinha começado? Voltou justamente para o que a gente tinha no início da questão. Então, toda vez que você quer pegar um número misto e transformar numa fração imprópria, só fazer esse processo. Pega o denominador, multiplica pela parte inteira, soma com o numerador. Então, 5 vezes 7 mais 3. E o denominador sempre vai ser o número que você tem na parte de baixo da sua fraçãozinha lá, que é o 5. Beleza? Então, galera, no mais, quero desejar a vocês uma boa prova, tá? E vou deixar um versículo para vocês, está em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, que diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, tá? Então, uma boa prova para vocês, uma boa sorte aí, segunda-feira vai dar certo. A prova não tá difícil para quem estudou, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima.